Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você sabia que várias descobertas arqueológicas ficaram guardadas a 7 chaves para que a humanidade nunca saiba sobre suas verdadeiras origens? Pois é, em 2003, uma descoberta na Romênia, que poderia mudar a raiz histórica dos seres humanos, foi mantida em total sigilo, já que ela traria à luz informações de extrema importância sobre nossas origens e nosso destino. Mas que descoberta foi essa? E qual a intenção de ocultarem a verdade sobre nossas origens? Bom, antes de mais nada, eu quero salientar que tudo o que será dito aqui está devidamente documentado em um arquivo PDF, originalmente em inglês, no site academia.edu. Tal documento, intitulado Os Segredos da Montanha de Bucegi, que contém 55 páginas, foi escrito por Simon Day e é de livre acesso. Nas montanhas de Bucegi, na Romênia, existe uma formação rochosa envolta em mistérios e teorias conspiratórias. Além dessa estrutura de 12 metros de altura, que lembra o rosto de uma figura feminina, há também monolitos tão altos quanto, no local denominado Babele. Esta é a parte da montanha onde os turistas têm acesso. Porém, ela esconde algo muito mais misterioso. No ano de 2003, um romeno sensitivo e especialista em fenômenos não naturais, César Brad, então coordenador de um órgão independente do governo denominado Departamento Zero, fez uma descoberta que poderia mudar os rumos da humanidade. Trata-se de uma caverna sistêmica completamente incomum, cujo interior poderia guardar algo de extremo valor histórico. Era de interesse do governo romeno divulgar a importante descoberta ao mundo, o que foi imediatamente impedido pelos Estados Unidos, que na época exerceu grande pressão diplomática. O que César não poderia imaginar era que sua descoberta chamaria também a atenção dos Illuminati e de pessoas ligadas ao grupo Bilderberg, vinculado à maçonaria. Ainda em 2003, por intervenção do Serviço Romeno de Informações, César Brad recebeu a visita de uma dessas pessoas, um italiano misterioso com alta influência não só dentro do governo romeno, mas também no Pentágono americano, como foi provado posteriormente. Esse homem se identificou simplesmente como Senhor Massini. Na reunião, o italiano informou que o grupo do qual fazia parte tinha grande interesse na descoberta e que iria providenciar o necessário para a exploração da montanha. Massini procurou César por conhecer a energia psíquica que ele possuía e, por isso, estava lhe convidando pessoalmente a fazer parte do grupo. César não viu aquilo como um convite, mas como uma intimação. O mais interessante, porém, é que sua descoberta já era de conhecimento do Pentágono, que por meio de um satélite com radar de penetração de solo, teria encontrado uma anomalia no interior da montanha de Bucegi, no ano anterior. Esta anomalia se tratava de 2 grandes espaços vazios, um maior que outro, parecidos com cavernas. No entanto, eles teriam sido feitos por alguma inteligência desconhecida. Isto é, não tinham origem natural. Os espaços vazios eram conectados por meio de algo parecido com um túnel em forma de Z. Mas o grande problema estava na dificuldade que encontraram ao tentarem acessar esses espaços. Algo parecido com blocos energéticos impediam a passagem de homens e máquinas. O próprio formato do túnel já era um mistério para as equipes. Assim, Massini reconheceu que lá havia algo extremamente importante e muito bem protegido. Ele informou a César que os elementos da estrutura artificial interna de Bucegi tinham exatamente a mesma frequência e forma de outra estrutura subterrânea secreta, descoberta apenas alguns meses antes. Próximo a Bagdá,
no Iraque. Por motivos que César ignorava, os que estavam no poder tinham grande interesse nos dados que o satélite de espionagem militar havia registrado na estrutura do subsolo do Iraque e agora naquele descoberto em Bushehr. Pouco depois da descoberta no país do Oriente Médio, a guerra para derrubar Saddam Hussein começou. Com isso, os americanos, sob total sigilo, acabaram tendo acesso àquela área. E não importava quanto tentassem, eles não conseguiam penetrar na parede energética. Marcini afirmou que, de alguma forma, aquilo tinha alguma relação com o passado do nosso planeta. E, por outro lado, com a história da organização a qual ele pertencia. Apesar da semelhança entre as estruturas da caverna de Bagdá e de Bushehr, a romena era muito maior e mais complexa do que a do Iraque. De acordo com César, acima das montanhas de Bushehr há também uma pirâmide energética invisível, com um propósito protetivo, a fim de manter seguro algum tipo de revelação de caráter extremamente importante. 2 vezes por ano, dizem que é possível avistar a sombra dessa pirâmide de energia. Em Bushehr, Marcini tornou possível a primeira tentativa de entrada no túnel. Com o pessoal especializado fornecido pelo Pentágono, o avanço não foi mais que 70 metros da primeira barreira de energia na encosta da montanha, mesmo com a tecnologia militar ultra sofisticada dos Estados Unidos. Esta primeira tentativa custou a vida de 3 soldados que tiveram parada cardíaca durante a operação. Usando sua sensibilidade paranormal, César Brad focou toda a sua energia naquela montanha e concluiu que aquele local era inexplicavelmente vivo. Isto é, a energia emanada na montanha não era coisa deste mundo. Mas, por incrível que pareça, houve uma compatibilidade entre César e aquele portal, o que o encorajou a continuar no processo, pois surgiu nele um interesse enorme de saber o que a montanha aguardava. Assim sendo, ele encostou sua mão no que chamaram de barreira de energia, momento em que sentiu um leve formigamento em seu corpo. Encorajado, César foi introduzindo seu corpo através da barreira, e quando conseguiu ultrapassá-la, precisava ainda deslocar uma rocha de uns 20 metros quadrados, onde havia esculpido um triângulo equilátero centralizado. Sob os olhares atônitos de todos os presentes, incluindo Marcini, ele bateu levemente na rocha quadrada, o que a fez deslizar como um portão, suave e silenciosamente, revelando o interior do primeiro salão. De repente, sem qualquer fonte de luz visível, a área da grande galeria ficou iluminada. A parede do interior da galeria era algo nunca visto antes. Ao mesmo tempo sintética e com algumas partes orgânicas, tinha a cor brilhante do petróleo, mas seus reflexos iam do verde ao azul. Logo fizeram testes com a parede e concluíram que o material não podia ser riscado ou cortado, ou mesmo manipulado. Tentaram queimá-la, mas o fogo foi simplesmente absorvido pela parede, sem se alastrar ou queimar o material. O avanço que conseguiram e o qual gostariam de ter mantido em sigilo chegou rápido aos ouvidos do presidente George Bush, que enviou mais pessoas para o local. Contudo, mesmo sob grande tensão diplomática, o governo romeno conseguiu manter o controle nas mãos do Departamento Zero, ou seja, de César Brad. Nas palavras dele, a grande galeria terminou de repente em uma sala gigantesca dentro da montanha. Tinha cerca de 30 metros de altura e aproximadamente 100 metros de comprimento. A sala de projeção, que estava praticamente cercada pelo escudo de energia, tinha dimensões menores do que as da sala da montanha. Sua altura era de cerca de 20 metros ou mais. Naquela parte da galeria, há também túneis que dão acesso a lugares ainda não conhecidos. E devido a um acordo assinado entre os governos da Romênia e dos Estados Unidos, ainda não era permitido acessá-los. No entanto, podem ser vistas enormes mesas de pedra que acompanham a curvatura da galeria com altura acima de 2 metros. Acima delas foram gravados em relevo
precisamente, sinais diferentes de um roteiro desconhecido, cujas escritas eram semelhantes às do cuneiforme antigo. Curiosamente, os pesquisadores não conseguiram desvendar o significado daqueles sinais. A escrita era complexa, mas também continha símbolos gerais, como triângulos e círculos. Embora os sinais não fossem pintados, ainda eram perceptíveis devido a uma leve radiação luminosa, diferentemente coloridos para cada mesa. Ao mesmo tempo, encontraram objetos que pareciam ser ferramentas com alguma utilidade técnica. Vários fios translúcidos desciam de muitos deles, reunindo-se em caixas retangulares situadas fora da mesa e no chão. Esses objetos eram feitos de um metal prateado e brilhante, que não podiam ser nem mesmo arranhados. Agora vem a parte mais interessante. Ao tocar em alguns painéis sobre as mesas gigantescas, imagens holográficas foram projetadas na grande sala, que mostravam não só o sistema solar, como também diversos animais da fauna terrestre e até o corpo humano. O que César e parte da equipe presenciavam dentro daquele salão era inacreditável, mesmo aos olhos de quem estava presente. Aos poucos, foram observando que aquela sala de projeções se parecia mais como uma grande biblioteca, com informações detalhadas de áreas como física, astronomia, cosmologia, arquitetura, tecnologia, biologia, genética e até religião. Uma das projeções mostrava a simulação intrigante de uma inundação que atingiria parte da Romênia, Hungria e Ucrânia. O fluxo de água percorreria até o planalto da Transilvânia, em forma de grandes rios. A imagem focada na Romênia apresentava a maior parte de sua superfície tomada pelas águas de um grande mar, ao passo que os picos das montanhas mais altas da região se assemelhavam a pequenas ilhas. Foi descoberta também uma ânfora, que é um vaso de formato ovalado, dentro da qual havia um pó branco e muito fino. Os cientistas descobriram que aquele pó era uma fórmula com alta pureza de ouro monoatômico, que tinha também outra substância desconhecida, de estrutura cristalina. Não conseguiram determinar o porquê de haver aquele ouro na caverna, mas o que se sabe é que, em sua forma mais pura, o material estimula as células e acelera processos de rejuvenescimento. Outra conclusão que os cientistas tiveram foi que, devido ao tamanho das salas, às mesas e aos equipamentos encontrados, tal local teria sido usado por seres de tamanho descomunal. Tanto que na região da Romênia já foram encontradas há mais de 20 anos ossadas de humanoides gigantes. Talvez nunca saberemos ao certo o que realmente se descobriu e as verdadeiras conclusões a respeito das montanhas de Bucegi. Mesmo porque, conforme afirmou César Brad, os governos e as instituições envolvidas na descoberta não têm o mínimo interesse em divulgar os estudos à humanidade moderna, pois não estaríamos preparados para a verdade. Outra afirmação de Brad é que, mais do que ocultar a verdade, ainda é de interesse das organizações manter o controle sobre as pessoas, causando, no máximo, uma grande dúvida e deixando o mistério no ar. Parafraseando Shakespeare, entre o céu e a terra há muito mais mistérios do que nossa vã filosofia pode imaginar. Por enquanto, todos esses fatos nos fazem pensar que tudo isso é mera especulação. Aos interessados e curiosos, mais sobre essa intrigante e misteriosa descoberta pode ser conferido nos links disponibilizados na descrição deste vídeo. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!